planejado. Eu tinha algumas dúvidas se conseguiríamos chegar até o capítulo 5, devido à complexidade da carta. Mas eu creio que nós conseguimos chegar ao final, cobrimos a carta toda, tratamos das questões mais difíceis, fomos edificados com as orientações sobre sofrimento, nossa esperança renovada, pensando nas promessas e na esperança viva que está reservada no céu para nós. Fomos desafiados pelas exortações a viver uma vida santa. E agora, no final, nós temos algumas orientações de Pedro aos líderes das igrejas às quais ele escreve, e algumas orientações gerais referentes a como devemos nos tratar uns aos outros, ainda alguma coisa sobre sofrimento, muito pouco, e as recomendações finais da carta. Então esse é o capítulo 5. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra mais uma vez. Ó Deus, graças por essa temporada que se encerra, bendizemos o teu nome, por tudo que aprendemos, vimos aqui pelas músicas, testemunhos, exposição da tua palavra. Pedimos, ó Pai, que mais uma vez, no abrir da tua palavra, teu Espírito Santo nos conduza à sua compreensão, edificando o nosso coração, a nossa mente e nos ajudando a saber como devemos viver aqui nesse mundo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho 4 pontos aqui no capítulo 5. O primeiro, uma orientação que Pedro dá aos presbíteros que havia entre as igrejas. Está aí do verso 1 até o verso 4, essa divisão é muito clara. Depois, em segundo lugar, há uma orientação que ele dá aos jovens, no verso 5, para que eles sejam submissos aos mais velhos. Ainda no verso 5, ele fala do trato geral uns com os outros, que deve ser de humildade, que vai até o verso 7. Do verso 8 até o 9, ele volta a falar de provações e de sofrimentos e de dificuldades. Só que aqui, pela primeira vez na carta, ele identifica alguém que está por detrás dos sofrimentos e perseguição dos crentes, que é o diabo. É a única vez que ele vai falar do diabo na carta e deixou para o final. Então, ele identifica Satanás aí nos versos 8 e 9, como sendo o leão que ruge e que está por detrás, na verdade, de todo aquele sofrimento e perseguição que a igreja estava passando. Como então resistir a Satanás? Está aí de 8 a 9. De 10 até 14 são as recomendações finais de Pedro, um encorajamento no verso 10, de que nós podemos confiar que o Deus que começou a sua boa obra haverá de terminá-la. E aí no verso 12 ele tem uma autenticação da carta, a gente descobre que quem na verdade escreveu a carta foi Silvano, né, que foi o secretário, o amanuense, né, provavelmente digitou enquanto Pedro estava falando, ele estava lá digitando. E saudações, versos 13 e 14, e a bênção apostólica no final, paz a vós outros que vos achais em Cristo Jesus. Então, esses são os meus pontos hoje de manhã, no capítulo 5. E vamos começar com as orientações que Pedro dá aos presbíteros que havia entre eles, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A relação do verso 1 com o verso anterior é estabelecida pela conjunção aí, pois. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. O pois sempre introduz uma seção que explica ou que traz as consequências do que foi dito antes. Funciona assim em português, funciona assim também no grego. Então, qual é a relação do verso 1 com o verso anterior? Não é difícil de ver. No verso anterior, ele tinha dito, nós lembramos disso, foi o tema da mensagem de ontem à noite, ele tinha dito à igreja que eles deveriam encomendar
a alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa era a orientação que Pedro estava dando à igreja em meio ao sofrimento. Entregar-se a Deus incondicionalmente, confiar completamente nele, entregar o bem mais precioso, que é a nossa alma, nas mãos daquele que pode cuidar de nós, que é o nosso Criador. Só que não é fácil fazer isso. Inclusive ontem, quando o Marcos estava fazendo a conclusão, não é? Ele citou essa passagem e ele disse, não é fácil fazer isso. E não é mesmo. No meio do sofrimento, você confiar em Deus, você se entregar completamente, incondicionalmente, estar pronto para sofrer as consequências de assumir o nome de cristão, isso não é fácil. Então, o que é que Pedro faz em seguida? Ele se volta para os líderes das igrejas e diz, portanto, considerando essa dificuldade, considerando essa orientação para que os membros da igreja entreguem sua alma ao Criador, vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Ajudem esse povo a fazer isso. Tomem conta desse povo. E aqui você vê a importância do pastorado. Para que serve a liderança da igreja? No contexto, eles são encarregados por Pedro de orientar, cuidar, pastorear o rebanho para que façam tudo que Pedro vem dizendo desde o capítulo 1 até agora. Pastoreai, pois, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vocês. Esse pois aí faz essa relação que eu falei para vocês. Ou seja, o que você tem do verso 1 até o verso 4 são orientações de Pedro aos pastores das igrejas sobre de que maneira eles deveriam pastorear aquele rebanho perseguido, aquele rebanho sofredor, de que forma eles deveriam se portar para ajudá-los a cumprir a vontade de Deus. Algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui, e eu tenho vários pontos aqui sobre essa questão. O meu primeiro ponto é o entendimento do que seja o presbiterato. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. A palavra presbítero significa ancião, não necessariamente, nem sempre no sentido de uma pessoa mais idosa, mas com certeza de alguém mais experiente. E como a experiência vem com o tempo, geralmente as duas coisas se misturam. Um presbítero era uma pessoa que, por conta do tempo com Cristo, ou pela própria idade com Cristo, ele tinha algum tipo de experiência na área espiritual. O surgimento dos presbíteros está no livro de Atos e nos é misterioso. O surgimento dos diáconos é mais fácil a gente identificar. Está lá em Atos capítulo 6. Houve um problema na igreja de Jerusalém. Quem comandava a igreja eram os apóstolos. Eles faziam tudo. Surgiu um problema relacionado com a área social, que era o cuidado das viúvas. Os apóstolos corretamente entenderam que não dava para eles se dedicarem a ministrar o pão diário, distribuir a cesta básica para as viúvas. Então, o que é que eles resolveram? Eles orientaram a igreja a eleger um grupo que cuidasse exclusivamente daquela parte. E ali você tem em Atos 6 o surgimento do diaconato. Pedro diz, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e vamos encarregá-los desse importante negócio, para que eles cuidem. E nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra. E aí surge os diáconos. Mas o surgimento dos presbíteros não é contado no livro de Atos. Eles aparecem a primeira vez em Atos 11, ao lado dos apóstolos, tomando decisões. Então, nós imaginamos que aconteceu o seguinte: os primeiros cristãos eram todos judeus, e eles frequentavam as sinagogas. E o sistema das sinagogas no sistema das sinagogas, cada sinagoga tinha um conselho de presbíteros, que eram judeus experientes e sábios, que eram colocados na liderança, copiando o famoso sinédrio, que era a liderança espiritual e civil da nação de Israel. O sinédrio, vocês lembram, tem origem lá no Antigo Testamento, quando o genro de Moisés, às vezes o genro faz alguma coisa boa, né? O genro faz, nem sempre, mas às vezes... ele era o sogro, então é o contrário. Às vezes o sogro faz alguma coisa boa, né? Virou contra mim. Então virou contra. Então o sogro de Moisés,
chegou para ele e disse: Moisés, o que você está fazendo não está dando certo. Você passa o dia todo atendendo 1 milhão de pessoas. O pessoal fica no sol esperando, não tem jeito. Então você vai instituir homens cheios de sabedoria e você vai distribuir a tarefa com eles. E ali que surge o Sinédrio, o Conselho da Nação de Israel. 70 anciãos que eram responsáveis pela administração das coisas espirituais e das coisas civis da nação de Israel. Esse modelo foi copiado em menor escala na sinagoga. Então era natural. Quando os judeus se converteram e eles começaram a se congregar na própria sinagoga deles, leia-se igrejas, qual era o modelo que eles conheciam? É de serem liderados por anciãos, homens que eram eleitos e que eram sábios e que tinham experiência suficiente para conduzir a comunidade. Então, eu não tenho a menor dúvida que logo que a igreja em Jerusalém ela começou a crescer, os apóstolos promoveram a eleição entre os judeus de Jerusalém de cristãos, de judeus convertidos, cristãos, que fossem pessoas capazes de assumir a liderança, guiar, tomar decisões doutrinárias, decidir entre uma coisa e outra e assim por diante. E aí ele já aparece em Atos 11. Em Atos 15, a gente tem aquele primeiro grande concílio na igreja de Jerusalém, cujo tema era a questão dos gentios. Como é que nós vamos trazer gentios, gente que não é judeu, para a igreja? Vocês lembram que no começo os judeus, a igreja era só feita de judeus, eles não queriam que os gentios se tornassem cristãos. Eles não entendiam isso. Achavam que o cristianismo era só para os judeus. E aí, quando Paulo começa a pregar, quando Pedro vai em Cornélio, que não era judeu, e Cornélio se converte, Samaria, os samaritanos começam a se converter também, aí o pessoal lá em Jerusalém diz: mas peraí, o evangelho é para os judeus, Jesus era judeu, a Bíblia é judaica, as promessas foram feitas a Abraão, que era judeu, tem a circuncisão, tem o templo, como assim trazer os gentios, os que não são judeus? E aí criou a maior confusão e quando a gente lê no livro de Atos, capítulo 15, está dito que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para discutir o assunto. Ou seja, desde cedo aparece a figura dos presbíteros ao lado dos apóstolos na liderança das igrejas. À medida que o livro de Atos vai prosseguindo e a história vai se desenrolando, você vai vendo que os apóstolos vão sumindo de Jerusalém. Provavelmente em missão, como Jesus tinha mandado, ir por todo mundo. Tomé foi pregar na Índia, Mateus foi pregar na Etiópia, fulano foi pregar em tal lugar, eles se espalharam pelo mundo. E quem ficou tomando conta da igreja em Jerusalém? Lá no final do livro de Atos, diz que Paulo fez uma visita a Jerusalém. Foi quando ele foi preso, E quando chegou lá, quem é que ele encontrou governando a igreja? O Tiago, não apóstolo, mas presbítero, que era irmão de Jesus e que estava no governo da igreja. E diz lá que os presbíteros se reuniram para ouvir Paulo. Não faz nenhuma menção mais aos apóstolos. Então, os presbíteros eram os sucessores naturais dos apóstolos. À medida que os apóstolos iam morrendo, eles não iam sendo substituídos. Assim, vamos eleger, morreu Judas, sim, porque tinha que ser 12. Quando o Espírito Santo desceu, tinha que descer sobre 12, porque representava os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Então, o Israel espiritual no Novo Testamento tinha 12 apóstolos, por isso que teve a substituição de Judas antes de Pentecostes. Mas uma vez que o Espírito Santo desceu sobre os 12, logo em seguida quem é que morre? Tiago, matado por Herodes. Lembra? Está em Atos capítulo 10, matado à espada por Herodes. Ele substitui Tiago? Não. Não substitui Tiago. E depois vai morrendo um. Morreu Pedro, morreu João, morreu Tomé. Mas não iam sendo substituídos. Por quê? Porque quem continuou a liderança da igreja foram os presbíteros. Por isso que nós dizemos hoje, não temos mais apóstolos. Eles cumpriram um papel de transição, de lançamento do fundamento na igreja. O Novo Testamento já deixa claro que a liderança seguinte é de presbíteros. Eles é que governam, lideram a igreja e não mais os apóstolos. Então, os presbíteros, eles eram eleitos nas igrejas, homens espirituais, homens experientes, e eles eram os pastores do rebanho.
A princípio, não tinha essa distinção entre pastor e presbítero. Todo presbítero era pastor. Era parte da função dele. Ele tinha que pastorear o rebanho. Com o passar do tempo e o crescimento da igreja, começou a haver a necessidade de que alguns desses presbíteros se dedicassem exclusivamente ao pastorado. Aí, então, nesse caso, eles precisariam ser sustentados financeiramente pela comunidade. E aí você já encontra, numa das últimas cartas escritas do Novo Testamento, 1 de Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo já recomendando a Timóteo, aqueles presbíteros que governam bem e que se afadigam na palavra, sejam considerados dignos de dobrados honorários. Então ali você já vê a diferença entre o presbítero que governa e o presbítero que ensina. E com o passar do tempo, a nomenclatura ficou então que o presbítero que ensina, que se dedica ao ensino, ele é chamado de pastor. E enquanto que os demais, embora também sejam pastores, eles ficaram com o nome de presbíteros. Então, é esse desenvolvimento que você percebe. Às vezes, os presbíteros são chamados de bispos. E isso fez com que alguns acham que o bispo era uma categoria diferente de presbítero, é um super presbítero, que estaria acima dos outros e que tinha autoridade para cuidar dos assuntos de uma região. Algumas denominações modernas aceitam esse tipo de organização eclesiástica, como por exemplo os metodistas, eles têm bispos, os luteranos têm bispos, algumas igrejas neopentecostais têm bispos também. Mas as igrejas mais tradicionais da Reforma, como os batistas, os presbiterianos, congregacionais, e depois, mais recentemente, igrejas já históricas, como a Assembleia de Deus, não aceita bispo a rigor. Não é? Por quê? Porque você não tem como provar na Bíblia que o bispo é diferente de presbítero. Eles exercem a mesma função. São dois nomes para a mesma função. Presbítero é apenas se referindo ao fato de que ele é idoso e experiente. E a palavra bispo significa supervisor, que indica a função do presbítero. O presbítero é um supervisor da igreja. Ele está supervisionando, ele está vendo que as coisas andem bem. Ele está corrigindo as dificuldades, está orientando como é que se faz e tudo mais. Então, biblicamente falando, o que você encontra é um colegiado de presbíteros no governo da igreja. À medida que o período apostólico foi passando, então esses presbíteros continuaram a governar, orientar, instruir, liderar, pastorear as igrejas, e no meio deles surge aqueles que se dedicavam à palavra e que vêm a ser chamados depois de pastores, por conta da função deles. Mas o pastor é um presbítero. O pastor, na verdade, é um presbítero, não é uma categoria acima, não é? Que às vezes a gente, em alguns lugares, é colocado como se o pastor fosse assim. Tem algumas igrejas que tem uma escalinha, né? Você começa como operador do som da igreja, depois você é eleito diácono, depois você é promovido a presbítero e a glória é pastor, né? Em algumas. Em outras ainda tem bispo, tem apóstolo, né? E por aí vai, né? Mas o sistema mais simples que nós entendemos que está na Escritura é que Deus confiou a presbíteros o governo da igreja. E é a eles, então, que Pedro se dirige aqui, no verso 1 do capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vocês, ou seja, esses presbíteros que foram eleitos de entre vocês, que foram nomeados de entre vocês para exercer essa função. Agora, veja como Pedro se apresenta. É curioso, ele se apresenta dizendo três coisas. Eu, presbítero como eles. Como eu disse, o presbítero era a função mais básica. Todo apóstolo era presbítero. Não quer dizer que todo presbítero era apóstolo. Todo pastor era presbítero. Não quer dizer que todo presbítero se dedicava à pregação exclusiva da palavra, como os pastores faziam. Mas o ofício básico da igreja é o presbítero. Então você tem presbíteros que eram apóstolos, como Pedro aqui se apresenta, né? Ele vai se apresentar em seguida como apóstolo. Você tinha presbíteros que eram pastores, no sentido que se dedicavam à pregação da palavra, mas era o ofício mais básico na igreja, era o ofício de presbítero.
Pedro, então, para ganhar a simpatia daqueles irmãos, diz assim: eu peço a vocês que são presbíteros, eu que também sou presbítero, ou seja, eu me coloco debaixo dessa mesma orientação, não estou querendo me colocar acima de vocês, é um pedido de colega para colega, né? É um pedido de gente que está na mesma função. Eu sou presbítero como vocês são. Ele se apresenta assim. Segundo, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui ele já está falando do seu apostolado. Quem eram os apóstolos? Por que eles foram levantados? Eles eram basicamente testemunhas do sofrimento de Cristo e da sua ressurreição. Era isso que caracterizava um apóstolo. Essa é uma das razões também porque eles não foram substituídos. Porque toda aquela geração que viu Jesus, viu a morte de Jesus e andou com Jesus, viu Jesus depois da ressurreição, ela passou. E se a condição para ser apóstolo é que viu, andou com Jesus e viu a ressurreição, é claro que não tem apóstolos mais hoje. Então, quando Pedro diz assim, eu sou testemunha do sofrimento de Cristo, ele está se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo, e particularmente enfatizando que ele viu o mestre sofrer. Então ele sabe o que é que ele está pedindo. Quando ele vai dizer para os líderes, ensina esse povo a sofrer direito, né, porque eu vi o nosso mestre sofrer. Eu vi a maneira como ele sofreu, como ele aguentou todo aquele sofrimento. E era um sofrimento tão grande que, a começo, né, Pedro nem queria que Jesus participasse. Quando Jesus disse que iria sofrer e morrer, aí Pedro já disse, não, mestre, isso nunca vai te acontecer. Isso nunca vai te acontecer. Mas depois Pedro se torna testemunha dos sofrimentos de Cristo. Terceira maneira como Pedro se apresenta, ainda no verso 1, ele diz que eu sou coparticipante da glória que há de ser revelada. A gente não sabe se ele está dizendo aqui que essa coparticipação é com Cristo. Quando Cristo for revelado em glória, Pedro vai participar juntamente dessa glória, ou se é uma coparticipação com os demais presbíteros. Ou seja, eu sou coparticipante com vocês. Quando Cristo se revelar em glória, vocês então vão participar da glória e eu também. Eu vi os sofrimentos dele e sei que haverá a glória que vem em seguida e nós vamos participar juntos também. Talvez essa seja a melhor interpretação, não é? Quando ele fala, eu sou coparticipante da glória que há de ser revelada. Ou seja, eu vou participar junto com vocês daquele momento de exaltação. É importante como Pedro se aproxima aqui para dar essa orientação, com humildade, com empatia e com autoridade. Porque é difícil você lidar com liderança, né? Você liderar líderes ou orientar orientadores ou ensinar mestres é um pouco mais difícil. Pedro sabe disso. Então ele se aproxima com toda humildade. Eu sou presbítero como vocês. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu vi o sofrimento de Jesus. Vocês não viram, mas eu estava lá quando ele foi crucificado, quando ele foi traído lá no monte. Eu até meti a espada na orelha de um daqueles caras lá. Então eu sei do que é que eu estou falando quando eu digo que vocês têm que ajudar esse povo a sofrer, porque não é fácil. Eu vi o que aconteceu. E eu também vou participar com vocês quando a glória vier. Então ele ganha o coração daquela liderança, se apresentando dessa maneira. E essa é a melhor maneira de fazer. Bom, aí vem a ordem que Pedro dá para eles. Está no verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Ele identifica, então, os membros das igrejas como sendo rebanho de Deus, de propósito, como que dizendo assim, o rebanho não é de vocês. Vocês são pastores de um rebanho que pertence a outro. O rebanho é de Deus. Por isso, muito cuidado, muita atenção. O rebanho não é de vocês. O rebanho não é de vocês. Tem um outro que é o verdadeiro pastor. Ele vai mencionar no verso 4, o supremo pastor. Vocês são co-pastores, pastores auxiliares. O supremo pastor é Jesus Cristo. O rebanho é dele. Então, pastoreiem as ovelhas de Deus. Pastorear as ovelhas de Deus. O que seria pastorear nesse contexto aqui? Ajudá-los a passar pelo sofrimento, ajudar a passar nas tribulações, esclarecer as dúvidas, levantar os caídos, encorajar os desanimados, instruir os confusos, tudo aquilo que a perseguição provocava de ruim no meio do rebanho,
cabia aos presbíteros vir atrás e pastorear aquelas ovelhas sofredoras que Deus havia colocado na mão deles. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, ou seja, aí nas suas igrejas, nas regiões em que vocês estão. E aí, Pedro coloca 3 antíteses para dizer de que maneira eles deveriam pastorear. A primeira é, não por constrangimento, mas espontaneamente. Ou seja, pastoreiem o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por obrigação, por força da obrigação. Puxa, esse pessoal me elegeu presbítero, né? Eu aceitei, não sei se devia ter aceitado, e agora vou ter que visitar, né? Vou ter que dar aula na escola dominical, eu vou ter que pastorear esse povo, né? Vou ter que ficar ouvindo histórias, esse pessoal contando as misérias da vida deles e tudo, né? Mas eu sou presbítero, né? Tenho essa função. Então Pedro diz, não faça isso constrangido. Porque a pior coisa é um pastor fazer o trabalho dele constrangido. Por constrangimento do ofício, ou de má vontade, ou assim meio sem, já perdeu o gosto por aquilo. Em contraste, ele diz aqui, você faz isso espontaneamente, de livre vontade, porque você quer, porque você gosta. Porque no fim, um presbítero, né, pastor, barra bispo, que está exercendo o trabalho dele sem ser espontaneamente, isso não vai ser útil para o rebanho. Não vai ser útil para o rebanho. É alguém que está simplesmente se desempenhando de uma função. E, infelizmente, às vezes nas igrejas, você vai encontrar muita gente que está nessa situação. É presbítero, é diácono, é professor de escola dominical, é pastor, mas lá no fundo do coração, o coração dele está em outro lugar. Ele não está fazendo mais aquilo com alegria, com gozo, né? Está seguindo a rotina, né? Não tem para onde ir às vezes, já está lá tantos anos, a família está toda lá, é conhecido de todos, né? E tudo, e vai. Outros motivos o mantêm na posição de liderança, quando, na verdade, a motivação deveria ser a voluntariedade, o desejo, a livre vontade de você fazer aquilo, porque você se sente chamado, você gosta de fazer, tem prazer, alegria, faz de coração, e não por constrangimento do ofício, mas de livre e espontânea vontade. Então essa é a primeira antítese, pastoreai de boa vontade e não por constrangimento. A segunda está ainda no verso 2, ele diz assim, ele diz aí, no final da primeira antítese, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, porque é assim que Deus quer que os presbíteros exerçam a sua função, espontaneamente, alegremente, e não por qualquer constrangimento. Quando vai ter eleição de presbíteros ou diáconos lá na minha igreja, e eu gosto de fazer uma coisinha, é meio engraçado, mas é muito útil. E os candidatos, no dia da eleição, né, a gente coloca todos os candidatos lá na frente. Eu disse, tem uma pergunta para fazer aqui aos candidatos. Quem de vocês vai ficar chateado se não for eleito? Levanta a mão. Aí ele está no problema, porque se ele levantar a mão, ele está dizendo que eu vou ficar chateado se não for eleito, né? Então significa que a motivação dele está errada, né? Se ele vai ficar chateado se não for eleito, então é melhor que não seja mesmo. Então, se algum, né, cai na pegadinha e levanta a mão, eu digo, gente, não vota nesse aqui não. Não vota nesse aqui não. Até hoje ninguém caiu nessa, né? Mas aí o que eu posso dizer é o seguinte, olha, todos eles estão dizendo que se não forem eleitos, não vão ficar com raiva. Então não vote nele porque é seu marido, porque é seu irmão, porque é seu primo e porque é seu amigo. Vote naqueles que têm condição bíblica. Porque o seu parente não vai ficar chateado. Ele acaba de dizer aqui que não vai ficar chateado se não for eleito. Então, por quê? Porque tem que ser espontaneamente, não é? Não pode ser um constrangimento. É assim que Deus quer. Segunda antítese, ainda no verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. A partir do momento que a igreja começou a remunerar os presbíteros que se dedicavam à palavra, começou a aparecer mais candidato para ser pastor. Porque sempre acontece isso. Tem gente procurando oportunidade para ganhar a vida.
E não foram poucos que desde o início viram a piedade, o cristianismo, como fonte de lucro. As cartas, especialmente as de Paulo, estão cheias de exortação a respeito disso. Ele denuncia falsos profetas que fazem negócio dos crentes. Gente que pensa que a piedade é fonte de lucro. Gente que serve ao ventre e ao dinheiro. Falsos mercenários que mercadejam a palavra de Deus. Então, tão logo o cristianismo começou a remunerar a sua liderança, apareceram os mercenários. Gente que quer ganhar dinheiro às custas da fé dos outros e que quer usar a religião como negócio. Por isso, essa orientação de Pedro aqui: pastoreie o rebanho de Deus, não por sórdida ganância, um apego ao dinheiro, vendo aquilo uma oportunidade de você se sair bem financeiramente, ganhar alguma vantagem, ou qualquer coisa desse tipo. Sabe por que aqui? Ou também significando uma pessoa que é apegada ao dinheiro. Sabe por que essa orientação? Porque um presbítero que é ganancioso, ele vai tomar decisões baseadas no dinheiro na igreja. E igreja não é empresa. Muita gente quer aplicar à igreja os princípios de administração que você encontra na empresa. Há um sentido em que a igreja funciona como uma empresa, porque ela tem uma entrada e ela tem uma saída, e a igreja não pode gastar mais do que arrecada. Então, há alguns sentidos em que é parecido. Mas as decisões, elas não podem ser feitas em cima de princípios que governam lei de mercado e o desenvolvimento de empresas. Então, um presbítero que é ganancioso, que ele é apegado ao dinheiro, então, o que pode acontecer? Nós temos um projeto, nós temos uma tentativa de abrir uma igreja, nós temos um missionário que precisa ser apoiado. Não, de jeito nenhum, nós temos que guardar o dinheiro para uma emergência, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é o dinheiro do dízimo do povo da igreja, a gente não pode estar fazendo esse tipo de coisa e tal. Não é assim que funciona na igreja. A igreja não é empresa. Presbítero, ele não pode ser de sórdida ganância, ou seja, alguém apegado ao dinheiro, alguém que é idólatra do dinheiro, alguém que vê também aquilo como uma oportunidade de tirar alguma vantagem, mas ele tem que pastorear de boa vontade, livremente, sem pensar em si, ou sem pensar em outra coisa a não ser o bem do reino de Deus. A última orientação está no verso 3. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Não como dominadores dos que vos foram confiados. A palavra dominar aqui significa se assenhorar. Essa mesma palavra é usada lá no livro de Atos, naquele episódio em Éfeso, quando os 7 filhos de um judeu chamado Seva, eles tentaram expelir um demônio de um homem endemoniado. E o que aconteceu? Eles foram lá e disseram: nós te expulsamos em nome do Jesus a quem Paulo prega. Lembra desse episódio? Aí o demônio disse: eu sei quem é Paulo e conheço a Jesus, mas você quem são? Aí o homem pulou em cima dos 7 e se assenhorou deles. Dominou os 7 e encheu de pancada os 7, né? Deu uma surra nos 7. Então, aquela mesma palavra que se assenhorou, né? Submeteu aqueles 7, é a mesma palavra que aparece aqui. Os presbíteros não devem pastorear como senhores, dominadores, que se assenhoreiam do rebanho, como dominadores do rebanho. E que orientação preciosa, não é? E necessária. Porque o modelo de liderança que Pedro coloca aqui está no final do verso 3, que a gente tem que pastorear como modelo do rebanho. É assim que se pastoreia, se tornando exemplo do rebanho, dizendo: é assim como eu estou fazendo. Vocês querem saber como é que é? Eu estou falando sobre casamento. Então, tá bom. Você quer saber como é que é? Olha para o meu casamento. Eu estou falando de ser honesto. Você quer saber como é que é? Examina as minhas contas. Vê como é que eu trato o dinheiro. Você tem que perdoar os seus inimigos. Você quer saber como é que é? Veja como eu perdoo os meus críticos e assim por diante. Então, era assim que devia os presbíteros pastorear o rebanho, como modelo.
E não simplesmente chegando e dizendo assim, é assim porque eu estou dizendo. Eu sou, quem manda aqui sou eu. Não toque no ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor, sou eu que estou dizendo, eu sou a autoridade máxima aqui. Esse não é o tipo de liderança bíblica que, infelizmente, prevalece em muitas igrejas hoje. E o pior é que o crente se deixa escravizar esse tipo de gente. O crente se deixa escravizar esse tipo de gente, né? Que abusa dos fiéis. E crente acaba acreditando em quase toda coisa. Se ele não for esclarecido, ele vai atrás de todo falso profeta que aparece. Vocês lembram do episódio que surgiu há pouco de que esfaquearam o Valdomiro Santiago? Viram? Que durante um culto, alguém chegou e meteu a faca no Valdomiro Santiago, ele foi para o hospital, não morreu, teve vários pontos e tudo mais. Hoje apareceu um desafeto dele, tem um vídeo hoje, de um desafeto de Valdomiro Santiago, que está entrevistando um endemoniado na igreja, o cara lá apareceu com a faca. Né? Aí o líder dessa igreja disse, para demônio, em nome de Jesus, por que você está com essa faca? Se eu vim lhe matar. Ele diz, é isso mesmo, pastor que está em pecado tem que ser esfaqueado. Né? Ganhando, se aproveitando em cima do desafeto. Né? Aí a multidão, é isso mesmo e tal, aplaudindo cheio. Eu não sei de que é que eu tenho mais raiva, dele ou do povo lá que está aplaudindo. Que não tem noção, né? Não tem noção. Não tem, está aproveitando lá, dizendo que o desafeto está em pecado, por isso que levou uma facada. Né? E inventou lá aquela história, né? Que naturalmente é um ator, né? Contratado por ele para fazer aquilo, não tenha dúvida de que é isso que acontece. Então, você precisa, nós precisamos de líderes que pastoreiem o rebanho pelo exemplo de vida, e não como dominadores, usando a autoridade para empurrar qualquer coisa na vida dos crentes. Essa é a orientação aqui. E a gente aqui lembra que Pedro sentiu na pele esse encargo. Lá no final do Evangelho de João, depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, e se encontrou com Jesus à beira do mar da Galileia, que teve aquela pesca miraculosa de novo, né? Então lá são uns peixinhos, aí Jesus chega para perto de Pedro e diz assim, tu me amas? Aí Pedro diz, o senhor sabe que eu amo o senhor, né? Aí segunda vez, o que é que Jesus disse quando ele respondeu a primeira vez? Pastorei as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Pastorei o meu rebanho. Aí 3 vezes Jesus disse a Pedro, se você me ama, pastorei as minhas ovelhas. E Pedro está repetindo isso aqui agora para os líderes. Aquilo que ele ouviu de Jesus, ele está repetindo para os líderes. Pastorei o rebanho de Deus. Assim como o Senhor Jesus me encarregou de fazer, eu passo isso para vocês também. Não por ganância, não de má vontade, e não como dominadores do rebanho, mas como exemplo de boa vontade e espontaneamente como Deus quer, porque é assim que deve ser. E aí ele encoraja os irmãos, no verso 4, dizendo, logo que o Supremo Pastor, lembrando que vocês não são os pastores do rebanho, vocês são copastores, né? O Supremo Pastor é o Senhor Jesus. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, o fim está próximo, recebereis a incorruptível, imacessível, quer dizer que não murcha, coroa da glória. Por que ele diz que essa coroa da glória não murcha? Porque naquele tempo as coroas eram feitas de louro, né? E eram dadas para os vencedores das Olimpíadas. Só que o louro é uma planta, não é? E ela, com o tempo, ela murchava. Mas o Supremo Pastor tem uma coroa de vitória, que é a coroa da glória, que não murcha. Ela é imacessível e será dada como recompensa aos presbíteros e pastores que servirem bem. A recompensa deles está na vinda do Senhor Jesus e não aqui nesse mundo. A recompensa realmente não está aqui, mas quando o Supremo Pastor se manifestar, e somente quando ele se manifestar, é que recebereis a imacessível coroa da glória. Muito bem. Essa é a primeira orientação dele na passagem que nós temos, e é o meu primeiro ponto. É como aqueles presbíteros deveriam pastorear o rebanho sofredor. Em seguida, tem uma orientação de Pedro, no verso 5, com respeito aos jovens. Rogo igualmente aos jovens,
sede submissos aos que são mais velhos. Eu pensei que eu já tinha explicado tudo quanto é de passagem difícil de Pedro, quando me deparei com essa, que tem o mesmo grau de dificuldade das outras. Como é que vocês interpretam isso aqui? Olha as possibilidades. Jovens, ele pode estar se referindo... Não, vamos começar ao contrário. Ele diz, sede submissos aos que são mais velhos. Para começar, a palavra mais velho é a palavra presbítero. É a mesma palavra que aparece nos versos anteriores. Só que essa palavra, ela pode estar sendo usada no sentido oficial, e no caso se referia aos pastores da igreja, ou ela pode estar sendo usada no seu sentido geral de uma pessoa idosa. Qual dos dois? Olha as possibilidades. Ele pode estar dizendo, vocês que são mais jovens, faixa etária, não é? Se sujeitem aos anciãos, esse pessoal que já viveu mais. É possível? É. Mas aí significaria que Pedro está usando a palavra presbítero num outro sentido, depois de ter usado nos versos anteriores no sentido de líder da igreja. Outra possibilidade, que o jovem aqui seja a igreja e que os presbíteros são a liderança. Então, como geralmente a liderança da igreja é feita dos mais velhos, jovem aqui significaria a igreja. Vocês que são mais jovens comparado com os presbíteros, se submetam à orientação dos líderes de vocês. Então, existe aqui umas 3 ou 4 possibilidades. Todos os comentaristas vão dizer, ninguém sabe direito o que é que Pedro queria dizer, mais uma vez. O que é que Pedro quis dizer aqui? Ninguém sabe. O que ele pode ser jovem na faixa etária, pode ser a igreja toda. Tem alguns que dizem que se refere aos diáconos, porque na patrística, que é o escrito dos pais da igreja no século II, falava que a prática na igreja de Jerusalém é que os mais jovens primeiro se tornavam diáconos e com o passar do tempo eles se tornavam presbíteros. Então seria uma orientação aqui para os diáconos, não é? Então, mais uma vez, Pedro nos coloca em dificuldade. Mais uma vez. Qual é a solução? Eu vou optar pela solução que me parece menos complicada. O que ele está dizendo? Vamos pensar no contexto. Qual era o contexto? Ele está dizendo para os presbíteros, vocês pastoreiem, ajudem esses crentes a passarem por essas dificuldades que o sofrimento está trazendo. Quem é que mais sofre no momento de perseguição? Os jovens. Quando a igreja está sendo perseguida, eles são inseguros, eles são incertos, eles são dependentes. Eles não sabem direito o que fazer, eles não têm experiência, então é o grupo mais suscetível para sofrer se vier uma perseguição violenta sobre a igreja. Então, esse grupo precisa de um referencial. Por isso a orientação de Pedro aqui é para os mais jovens, e quando ele fala os mais velhos, ele quer dizer os presbíteros, porque ele acabou de dizer, presbíteros, pastoreiem a igreja. E vocês que são jovens, sigam a orientação dos seus líderes. Porque vocês são os que mais sofrem no meio da perseguição. Vocês vão precisar de orientação, vão precisar de referencial. Então, eu tomo essa interpretação como sendo a menos complicada, e eu quero dizer também que eu não tenho certeza se é a certa. Mas a que parece a menos complicada é essa daqui. Ele está se referindo aos jovens mesmo, e dizendo se sujeitem aos mais velhos, ou seja, os presbíteros da igreja, que são os seus pastores. A terceira orientação está ainda no verso 5. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A terceira orientação é para que eles se tratem com humildade, ou seja, sem arrogância e sem prepotência, mantendo a fraternidade e a união entre eles, porque eles estavam sendo perseguidos. A última coisa que eles precisariam era de briga por conta de egos, discussão, né, de quem é o maior, ou quem é o mais poderoso, ou quem é que tem a preeminência. Não. Tratem-se a todos com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. No trato de uns com os outros, cingi-vos, quer dizer, se vistam todos de um trato humilde de consideração. E ele dá razão, fazendo uma citação de Provérbios 3, verso 34. Provérbios 3, 34 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes.
O que mais eles precisavam naquela hora era da graça de Deus. E o caminho para receber a graça de Deus era viver uma vida humilde. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Deus vai contra aquele que é arrogante, mas ao que se humilha, Deus concede a sua graça. Portanto, à luz de Provérbios 3,34, vem a orientação do verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Aqui é uma orientação para que eles se sujeitem ao sofrimento que está chegando. A poderosa mão de Deus está trazendo esse momento. É porque Deus permite, é porque Deus quer que vocês estão sofrendo. Então, acate isso, se sujeite, não se rebele contra isso. Porque no tempo oportuno, essa poderosa mão de Deus vai exaltar vocês. O fim está próximo. Quando o Senhor se revelar, então vocês serão exaltados e vocês participarão com Ele do alívio e da glória. Mas por enquanto, se sujeite à poderosa mão de Deus, que guia as circunstâncias, que guia a providência, que guia a história, que orienta os acontecimentos. Então, acate isso, não se revolte, não se rebele, não fica colocando a culpa em Deus, ficando ressentido, virando as costas para Deus, mas se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, porque é essa mão que está guiando a história e fazendo com que tudo isso aconteça. E no tempo certo Ele vai exaltar vocês. No verso 7, ainda é a continuação desse mesmo pensamento. Pedro diz: se humilhem, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No meio da perseguição, da calúnia, da injúria, da crítica, das ameaças, é natural que a gente fique ansioso, né? Ansioso pela vida, né? Preocupado com o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com os meus familiares, qual vai ser o meu futuro, eu vou ser preso, vou ser jogado às feras, vou ser decapitado, vou perder a minha liberdade, vão arrancar meus filhos de mim, eu vou perder os meus bens, eu vou ter que ganhar a vida pedindo esmola, porque vão tirar tudo o que tenho. Então, numa perseguição, a ansiedade toma conta. Se na dificuldade do dia a dia, né? Você chega no seu trabalho, o seu chefe já olha para você atravessado, você já fica ansioso, né? Pensando que vai perder o emprego e ser demitido. Imagina uma situação de perseguição real, né? Como era aquela que eles estavam passando. Por isso vem, depois dele dizer, se submeta às circunstâncias que estão sendo trazidas pela poderosa mão de Deus, ele acrescenta, e a ansiedade que vocês experimentam, vocês lancem sobre Deus. Lança sobre Deus. Ele já tinha dito, encomende a alma de vocês ao fiel Criador. Ele está repetindo isso aqui. Lance sobre Deus a sua ansiedade. Com essa promessa, Ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de vocês. Isso não é uma promessa de que Ele ia livrar do martírio, da prisão, da tortura, do assédio, do arrestamento de bens, do assédio da polícia local. Não. Mas está dizendo que no meio de tudo aquilo, Deus haveria de sustentá-los, cuidar deles, e no final eles seriam exaltados quando o Senhor Jesus Cristo voltasse. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse é um dos versículos bíblicos prediletos meus. Na hora que a ansiedade vem, não é? A gente tem que lembrar de que Deus tem cuidado de nós, que a poderosa mão dele está guiando todas as circunstâncias, e que a gente pode encomendar a alma a ele, porque ele tem cuidado de nós, ele cuida de nós. No verso 8, você tem a quarta admoestação de Pedro, e tem a ver ainda com o sofrimento. Só que Pedro dá um ângulo agora que ele não tinha dado antes. Agora ele revela quem é que está por detrás. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu tenho alguns pontos aqui para esclarecer. O primeiro deles é que Pedro identifica o verdadeiro adversário dos cristãos como sendo o diabo. O adversário de vocês não são os pagãos,
não são os ímpios que estão caluniando, injuriando. O adversário de vocês não é Nero, o imperador, não são suas tropas, não são os enviados por ele, os procuradores, oficiais de justiça, que vão bater na sua porta. Não. O verdadeiro adversário é o diabo. Ele é que está por detrás de toda essa perseguição que se levantou contra vocês. E, gente, aqui está uma verdade que nós não podemos esquecer. Que o diabo, o alvo dele, no pouco tempo que lhe resta aqui, porque o fim está próximo, e quando o Senhor Jesus vier, vai esmagá-lo completamente. Mas no pouco tempo que resta aqui, ele vai fazer de tudo para destruir a igreja. E uma das armas que o diabo usa para destruir a igreja é a perseguição. A mais eficaz é a falsa doutrina. A mais eficaz é a falsa doutrina. Essa destrói mais do que perseguição. Mas ele não deixa de usar a perseguição também. Ele é que é o adversário que está por detrás. Pedro o compara aqui a um leão que ruge. E é muito interessante você ver a semelhança com o que Paulo diz na sua segunda carta. Na segunda carta a Timóteo, quando Paulo estava preso, estava já sendo julgado por Nero, ele diz no capítulo 4, verso 17, Paulo está em Roma, quando escreve essa carta, ele está preso, ele está sendo julgado e ele vai ser condenado e morto. Ele diz, verso 17, no verso 16, capítulo 4, verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que tristeza, né? O apóstolo Paulo lá em Roma, sendo julgado, ele pediu para ser julgado pelo imperador, mas ninguém apareceu para defendê-lo. Que isso não lhe seja colocado na conta. Ele perdoou todos aqueles irmãos que o abandonaram. Verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Ou seja, quando ele foi se defender, não tinha ninguém para defendê-lo, ele se defendeu e pregou o evangelho, provavelmente diante da corte de César. Aí ele diz, e fui libertado da boca do leão. Quem era o leão aqui? O imperador, não é? O imperador, que estava ali para condená-lo. Então, na primeira defesa de Paulo, ele foi inocentado, e ele diz, eu fui liberto da boca do leão. Será que Pedro não está dizendo aqui a mesma coisa, né? Quando ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar? O diabo estava por detrás de todo aquele aparato que estava sendo organizado para perseguir o cristão, o aparato oficial de Roma, o leão. O mesmo leão a que Paulo se refere lá na segunda carta. O diabo usando os poderes, usando o Estado e o aparato civil do Estado para perseguir a igreja. E esse modelo tem se repetido. De onde vêm as maiores perseguições na história da igreja? Exatamente dos estados que usam o poder para perseguir os cristãos. Os estados comunistas, os estados totalitários, os estados ateus, os estados islâmicos, o Império Romano, que foi o maior perseguidor de cristãos. Então, sempre o diabo usa o leão para fazer isso. Então, cuidado, diz Pedro. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A recomendação está no verso 9. Resisti-lhe firmes na fé. Não abandonem a fé. Não neguem a fé quando o leão chegar. Vocês forem presos, forem torturados, forem assediados, caluniados, injuriados, resistam firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a estes que vocês estão passando estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só vocês aí das 5 províncias da Ásia Menor que estão passando por essa dificuldade, esse assédio que vem do poder constituído para devorar e destruir vocês, mas em todos os outros lugares do império, os cristãos estão passando por sofrimento e provação. A gente saber
que tem outros que estão sofrendo igual a gente, é uma espécie de consolo, né? Eu estou sofrendo, mas tem outros que estão sofrendo também. Então Deus consola dessa maneira. Como quem diz assim, você está pensando que ninguém... Porque às vezes a gente diz assim, só acontece comigo, né? Só acontece comigo isso. E quando vem, parece que Deus me escolheu mesmo, né? Para tudo de ruim acontecer comigo. Então eu sou assim meio que marcado, né? Deus me escolheu, me predestinou para me fazer sofrer mais do que todo mundo. Pedro diz, calma, meu irmão, esse tipo de sofrimento tem muitos outros que estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento no mundo afora. Você não tem esse privilégio de ser o maior sofredor do mundo. Os seus problemas não são os maiores problemas do mundo. Você não tem ideia do que é que outros estão passando em outras partes do mundo por amor a Jesus Cristo. Então se console com isso. Se console com isso. E que isso vai durar pouco. Verso 10. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, Ele vai deixar você sofrer. Mas comparado com a glória a ser revelada, é por um pouco de tempo. O fim está próximo. O fim está próximo. É por um pouco. E depois Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É por isso que você sofre. É por isso que as perseguições vêm. É por isso que Deus solta o leão em cima de nós, com esse objetivo. Solta o leão em cima de nós com esse objetivo, para firmar, fortalecer, fortificar e fundamentar a nossa fé, que é mais preciosa do que qualquer coisa que nós temos. Ele termina com a doxologia no verso 11, a Ele, a referência é a Cristo, que é o que é citado imediatamente, anterior, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Na verdade é Deus, né? No verso 10, é Deus em Cristo. A esse Deus em Cristo, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O domínio porque quem manda é Ele, não César, e não o Império Romano. Lembra disso, na hora de sofrer. Pronto. Do 12 até o 14 são recomendações finais. No verso 12 ele diz, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, imagine se ele resolvesse escrever longo, né? Escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que essa é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Esse comentário aqui de Pedro é para dizer que quem escreveu a carta foi Silvano ou Silas. Silvano é o Silas lá do livro de Atos, né, que foi companheiro de Paulo muito tempo. E talvez isso explique a similaridade dessa carta com as cartas de Paulo. Não sei se vocês prestaram atenção, mas muita coisa aqui parece com as cartas de Paulo. Considerando que Silvano foi o amanuense e Silvano é Silas, que foi companheiro de Paulo em muitas viagens, então você pode entender o porquê da semelhança do vocabulário das cartas de Pedro com as cartas de Paulo, especialmente Romanos, Efésios e Colossenses. E as pastorais são bem parecidas. Então foi Silvano que escreveu. Né? Mas aí Pedro diz, essa é a genuína graça de Deus. Eu exorto e testifico, como que dizendo assim, Silvano foi quem escreveu, mas a carta é autêntica, né? Sou eu, Pedro, que sou testemunha dos sofrimentos de Cristo, a carta tem origem em mim. Essa é a graça de Deus, ficai firmes nela. No verso 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. É uma referência à igreja em Roma, que era onde Pedro estava. Babilônia sempre é Roma no Novo Testamento, né? Babilônia já não havia mais, ela tinha sido destruída pelos medos e persas já no Antigo Testamento. E o Império Meda e Persa superou aquele dos babilônios. Mas Babilônia sempre foi o símbolo do poder humano que se levanta contra Deus. Pedro estava em Roma, que era a capital do império, hostil ao cristianismo, quando ele escreveu essa carta. Então, aquela que se encontra em Babilônia, quer dizer, a igreja que está em Roma, e era onde Pedro estava, também eleita, né, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Esse Marcos aqui é o João Marcos, lá do livro de Atos,
que Paulo quis levar, que Paulo a princípio levou numa viagem quando ele saiu com Barnabé, e depois brigaram porque João Marcos meio que estava duvidoso, né? E Paulo disse: eu não quero mais levar João Marcos. E Barnabé pegou João Marcos e levou para uma viagem missionária, e a gente não sabe mais a história. Depois de um tempo, Paulo pede que se mande João Marcos para ele, porque é útil para o ministério. Paulo mudou de ideia com relação àquele obreiro que começou mal. E agora a gente encontra João Marcos lá em Roma, ao lado de Pedro. E aí é por isso que... Aí você vê como tudo liga. Isso explica porque é que a carta de Pedro parece com as cartas de Paulo, porque Pedro estava cercado de dois companheiros de Paulo, Silas e João Marcos. E você agora entende por que é que se diz que o evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro. Porque Marcos não era apóstolo, mas escreveu as memórias de Pedro lá de Roma. Aí está juntando tudo, né? Está vendo como encaixa direitinho? Encaixa direitinho. O evangelho de Marcos na verdade, segundo os estudiosos, o evangelho de Pedro. Porque Marcos registrou as memórias de Pedro no evangelho que ficou com o nome de Marcos. E quando é que foi isso? Lá em Roma, porque você encontra Marcos aqui, junto de Pedro, na hora que ele escreveu essa carta. E aí, verso 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo de amor, é o beijinho no rosto, tá? É o beijinho santo. Então, podemos, né, com toda a santidade e pureza, cuidado quando beijar os irmãos e as irmãs, não é? Tem que beijar com toda pureza, com ósculo de amor. E paz a todos que vos achais em Cristo. Assim ele termina querendo paz para todos aqueles irmãos que experimentavam ou passavam por um momento difícil. O que eu queria fazer agora no final era só rapidamente, não é? Dar oportunidade para você dar um breve testemunho. O que é que você aprendeu essa semana? Alguma coisa que chamou a sua atenção aqui na exposição de Pedro, algo que foi novo para você, que falou ao coração? Eu vou dar oportunidade só a 2 ou 3 pessoas, se vocês quiserem compartilhar em que sentido essa cartinha abençoou sua vida durante essa...